E aí galera, professor Fernando Brizola aqui, vamos a mais uma aula de Física e nessa aula a gente vai estar dando continuidade ao assunto dinâmica. Vamos aprender algumas forças que a gente encontra no cotidiano, alguns tipos de força. Vamos começar com a força peso. A gente já deve ter percebido na nossa vidinha aqui na Terra que todas as coisas acabam caindo, né? Se a gente solta alguma coisa, algum corpo com massa cai em direção à Terra, tá? Essa força que atrai todos os objetos na direção ao centro da Terra, ela é chamada de força peso. Isso por quê? Porque massa atrai massa. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que tudo que tem massa vai atrair outras coisas que têm massa. Aí tu pode dizer, professor, mas é o seguinte, eu tenho tanto de massa, o meu amigo, a minha amiga tem tanto de massa, nem por isso eu sou atraído pelo meu amigo ou pela minha amiga. A geladeira também tem massa, não sei quantos quilos tem uma geladeira, não sei quantos quilos eu tenho, e quando eu passo perto de uma geladeira, eu não saio grudando na geladeira como se fosse um imã. Exato, não saio. Por quê? Porque esse tipo de fenômeno ele é evidente para corpos muito massivos, muito. Por exemplo, a Terra. A Terra é um corpo muito massivo, tem muita massa e por isso fica evidente essa atração da força peso, tá? Então, em corpos poucos massivos, ínfimos, que tem pouca massa, a gente não vai ver esse tipo de atração. Agora, em corpos massivos, como a Terra, como a Lua, como o Sol, vai acontecer essa atração entre massas, tá? E outra coisa, quando a Terra nos puxa com uma dada força-peso, nós, por reação, puxamos a Terra com uma dada força-peso. Só que nossa massa é tão pequena em relação à Terra que essa atração da Terra na nossa direção não se evidencia, não é tão pequenininha, é tão ínfima que não se evidencia. O que eu quero dizer para vocês? Que a força-peso ela se manifesta em pares de força da terceira lei de Newton, ação e reação. Tem uma força-peso de ação e uma força-peso de reação. Beleza? E aí, aqui na Terra, nós temos quem? A aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade. Essa aceleração da gravidade, ela tem aproximadamente um valor de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tá? O que isso quer dizer? Que todas as coisas caem com uma aceleração de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Como a gente viu lá em queda livre, se não existe a resistência do ar, todas as coisas caem juntas, né? Com a mesma velocidade, com a mesma aceleração. Tá? E aí, o que a gente tem que ter em mente? Quando eu falo assim, que é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, a aceleração na Terra, a gente está fazendo um arredondamento. Tá? Existem lugares na Terra onde essa aceleração é um pouquinho maior e outros lugares um pouquinho menor. Por exemplo, em lugares mais altos da Terra, a aceleração da gravidade é um pouquinho menor. Uma diferença muito pequena. Tá? Quase que desprezível, mas tem. Tá? E dependendo também da densidade da massa da Terra. Mas para nós, aqui nos nossos estudos, nós vamos arredondar essa aceleração da gravidade para 10 metros por segundo ao quadrado e vamos considerar que na superfície da Terra e nas proximidades da superfície da Terra, a aceleração da gravidade sempre vai ser 10 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Entendemos tudo isso, então a gente pode ver como a gente monta uma equação da força-peso. Está aqui ela, ó. Essa é a equação da força-peso. Quando a gente aprendeu força, como é que a gente aprendeu a equação de força? A gente viu que força é igual a massa, não foi isso? Massa vezes a aceleração. Foi isso, né? Então vejam só, nós temos aqui, ó, deixa eu diminuir um pouco. Nós temos aqui, ó, força-peso igual a massa vezes a aceleração da gravidade. A equação é a mesma, só que aqui nós estamos falando de uma força muito específica, a força-peso. Então é P maiúsculo, força-peso, igual a massa, mesma coisa, vezes a G, que é uma aceleração, mas uma aceleração muito específica, é a aceleração da gravidade. Então aqui a gente está trabalhando com a aceleração da gravidade, que é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Vamos a um exemplo. Exemplo 1. A gravidade na proximidade das superfícies da Terra é 10 metros por segundo ao quadrado e da Lua é de 1,6 metros por segundo ao quadrado.
Determine a força-peso de uma pessoa de 75 kg na Terra e na Lua. Então vamos lá. O que ele nos deu aqui de dados? Deu que a gravidade na Terra é de 10 metros por segundo ao quadrado e a gravidade na superfície na Lua e nas proximidades é de 1,6 metros por segundo ao quadrado. Também deu a massa, que está aqui, ó, a massa de uma pessoa de 75 kg, tá bom? E está perguntando qual é a força-peso de uma pessoa na Terra e na Lua com essa massa de 75 kg. Então, vamos fazer primeiro na Terra. Então, colocamos aqui a equação, força-peso, eu botei um índice T dizendo que é na Terra. Força-peso na Terra é igual a massa vezes a aceleração da gravidade também na Terra. Seria legal colocar um T aqui também, na Terra. Bom, a força-peso é igual a massa de 75 kg, a gravidade na Terra é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. 75 vezes 10 metros por segundo ao quadrado é igual a 750 Newton. Nossa unidade para forças, já vimos isso, né? Então, essa é a força, por exemplo, que alguém precisa fazer para segurar uma pessoa de 75 quilos aqui na Terra. Imagine isso. Para eu segurar uma pessoa de 75 kg no colo, eu tenho que fazer uma força de 750 N. Tá? Agora vamos ver na Lua. Mesma equação, força-peso, agora com índice L, porque é a Lua, né? Aqui a força da gravidade também é legal ter um índice L, gravidade da Lua. Então, 75 quilos, porque a pessoa não mudou, ela tem a mesma massa, seja aqui na Terra, seja na Lua, 75 quilos, e a gravidade na Lua é 1,6. 75 vezes 1,6 é igual a 120 newtons. Ou seja, para eu segurar, para qualquer outra pessoa segurar uma pessoa no colo, lá na Lua vai exercer uma força de 120 newtons. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que para segurar uma pessoa na Lua, a gente faz 6 vezes menos força quando a gente segura uma pessoa no colo, a mesma pessoa no colo aqui na Terra. Tá? Por isso que lá é muito mais fácil segurar objetos de secundárias massas. Por isso que lá, quando alguém dá um passo ou salta, o salto é muito mais alto. Né? Por quê? Porque lá a gravidade é menor, consequentemente a força-peso é menor. Beleza? Vamos agora entender o que é força normal. Força normal. Bom, galera, força normal é uma força que se dá quando existe o contato entre duas superfícies. Só quando ocorre o contato entre duas superfícies. Então, vamos lá, comigo aqui, ó. Essas duas mãos. Quando uma mão encosta na outra, tem um contato da superfície da mão com a superfície da outra mão. Tá? Então, existe aqui uma força normal. Deixa eu pegar outra coisa aqui. Tem aqui, ó, o meu celular e a minha calculadora. Quando eu encosto as duas superfícies, a superfície da calculadora e do celular, existe uma força normal. Tá? E essa força normal, ela ocorre em pares de forças, ou seja, pela terceira lei de Newton. Tá? Então, tem uma força normal fazendo força sobre essa calculadora para lá, tá? Uma força para lá, e tem uma força normal fazendo sobre o meu celular para lá. Ou seja, o meu celular exerce uma força normal contra a calculadora para a esquerda. A calculadora, em reação a essa força normal do celular, vai gerar uma força normal com a mesma intensidade para a direita. Beleza? Essa força normal, ela sempre vai ser perpendicular às superfícies. O que quer dizer perpendicular? Já falei para vocês, mas vou falar de novo. É quando um objeto, uma linha, uma seta, está sempre a 90 graus de outra reta ou de outra superfície. Então, por exemplo, a superfície, essa superfície da calculadora aqui, e eu quero colocar a minha caneta perpendicular a essa superfície. Assim. Agora sim, a minha caneta está perpendicular à superfície. Assim, não está perpendicular à superfície. Assim, não está perpendicular à superfície. Assim é perpendicular. Assim é oblíquo. Assim é paralelo. Tá? Por exemplo, se estaria assim a minha calculadora e eu quero colocar a minha caneta perpendicular a essa superfície. Assim é perpendicular. Beleza? 90 graus.
Assim não é. Assim não é. Tá? Assim é perpendicular, assim é oblíquo, assim é paralelo. Isso aqui é perpendicular. Beleza? Então, a força normal, ela sempre vai ter a direção perpendicular em relação às duas superfícies de contato. Beleza? E outra, ela sempre vai ter um sentido oposto à força geradora do contato. Como assim? De novo, está aqui a minha calculadora, tranquilo. Vamos entender que a minha calculadora é uma superfície. Meu celular está logo aqui em cima. Se eu solto o meu celular, quem é que puxa o meu celular para baixo? A força peso. Então, quem é que gera esse contato? A força peso. A força peso gerou o contato. Tá? Se a força peso gerou o contato, para onde? Qual é o sentido da força normal? Qual é o sentido? É o sentido oposto à força peso. Bom, se a força peso aponta para baixo, a força normal aponta para cima. Beleza? Então vai ser sempre assim, tá? Então, recapitulando. Força normal é uma força que ocorre quando se dá o contato entre duas superfícies. A direção da força normal sempre vai ser perpendicular entre as duas superfícies, em relação a essas duas superfícies. E o sentido da força normal vai ser sempre no sentido oposto à força geradora do contato. Tá? Aí diz assim, professor, mas o senhor disse que a força normal se dá em pares, não tem uma força para um lado e uma força para o outro? Sim, a força normal se dá em pares, mas quando a gente for estudar essa força normal relacionando com outras forças que não seja a força normal, a ação da força normal vai ser sempre oposta à força geradora de contato. Vou mostrar para vocês agora o que eu quero dizer com isso. Nessa figura aqui, ó, essa figura, tá? Tem o bloco A aqui, tá sobre essa superfície, tá bom? Sobre essa superfície. Claro, por que o bloco está em contato e pressionando, fazendo uma força contra essa superfície? Porque tem a força peso, porque existe essa força peso que faz ele exercer força sobre a superfície. A força normal vai ser sempre perpendicular a essas duas superfícies, então ó, a direção dela vai ser, nesse caso, tem que ser vertical, tá? E o sentido é oposto à força geradora de contato, é oposto à força peso. Então o sentido da força normal é para cima. Beleza? Vamos ver alguns casos aqui, tá? Por exemplo, ó, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Por exemplo, de novo, temos aqui ó, a força normal, tá? Essa força normal, ela é gerada por quê? Porque tem um contato entre o bloco branco, tá aqui nosso bloco branco, tá? E o bloco verde. Essas duas superfícies. Essa força normal, ela vai ser vertical. Por que ela vai ser vertical? Porque as duas superfícies de contato são horizontais. Então a força normal tem que ser perpendicular. E ela vai ter a direção para cima. Por quê? Porque a força geradora de contato, a força que faz aqui, ó, que força esse contato, é a força peso que aponta para baixo. Tá bom? Agora, olha o seguinte. Se por acaso ver alguém aqui e fazer uma pequena força para cima, de modo que essa força não seja suficiente para fazer com que o bloco B, o bloco branco, perca o contato com o bloco verde. Olha como é que acontece, né? Isso entre vetores. Vou colocar um pouquinho para frente. Ó, temos agora alguém puxando esse bloco branco para cima. Eu estou chamando essa força que está sendo feita para cima de força T, T maiúsculo. Só que essa força não é o suficiente para fazer com que esses dois blocos tirem de contato, não estejam mais em contato. Tá? O que acontece aqui? Então a força entre esses dois blocos não é mais a mesma. Né? Aquela força que pressionava essas duas superfícies, que forçava o contato, agora diminuiu, porque tem alguém puxando para cima, só que não é suficientemente para tirar o contato entre as duas superfícies. Se a força de contato agora ela é menor, isso quer dizer que a força normal é menor. E notem que foi exatamente isso que aconteceu. Ó. Tirei a força, vou colocar essa força para cima. Na hora que eu coloco essa força para cima, a força normal diminui um pouquinho.
Perceberam? Agora, se eu faço mais um pouquinho de força, só que mesmo fazendo esse mais um pouquinho de força, ainda não é suficiente para fazer com que esses dois blocos não estejam mais em contato. O que acontece? Diminui mais um pouco a força normal, diminui mais um pouco essa força de contato. Porque na medida que eu vou fazendo força, não suficiente para tirar o contato dos dois, a força normal também vai diminuindo. Porque a força normal é força de contato. Então, na medida que eu vou fazendo essa pressão entre os dois blocos, entre as superfícies sendo menor, a força normal vai ser menor. Então, ó, mais um pouquinho, força normal menor, mais um pouquinho, força normal menor, mais um pouquinho de força, força normal menor, mais um pouquinho de força. Então, na medida que eu vou aumentando a força, mas essa força não é suficiente para fazer com que os dois blocos percam o contato. Então, a força normal vai ficando cada vez menor. Até que chega um ponto que a força é suficiente para fazer os dois blocos perderem o contato. Aí, o que acontece? O bloco branco sobe um pouquinho para cima, perde o contato e agora a força normal desaparece. Por quê? Porque não tem mais contato, porque a força normal é uma força de contato, tem que ter o contato entre essas duas superfícies. Entenderam isso? Agora perceba o seguinte, lá nas primeiras aulas sobre força, o que eu falei para vocês? Que o somatório das forças é igual à força resultante. Então, se eu somar a força 1 mais força 2 mais força 3 sobre um bloco é igual à força resultante. Aqui, o nosso bloco B, o bloco branco aqui, esse bloco branco é o nosso bloco B. Ele tem uma dada massa, né? E tem uma força-peso sobre ele. Vamos ver como é que está acontecendo as forças sobre esse bloco, tá? Então, vamos lá. Vamos dizer que tudo que está para cima é positivo, todas as forças para cima é positiva e todas as forças para baixo é negativa. Então, o somatório de todas as forças é a força resultante. Como o bloco está em repouso, a força resultante é zero, né? Então, olha só. Temos T positivo, temos também N positivo, e P negativo, porque está para o lado, a força-peso negativo. Tudo isso igual a zero, igual à força resultante. Como não tem movimento, a força resultante é igual a zero. Por que eu fiz isso? Porque eu quero mostrar para vocês como montar a equação para calcular a força normal. Então, isolando a força normal, vai ficar N de um lado. Aí, a força-peso passa para o outro lado positiva. E a força T passa para o outro lado negativa. Ou seja, a força normal é igual à força peso menos a força T, essa força que está puxando esse bloco para cima com uma força não suficiente para tirar o contato entre as duas superfícies. Tá? Claro, como nesse caso aqui a força peso sempre tem que ser maior que a força T, então a gente pode dizer que a força N sempre vai ser positiva, sempre vai ser maior que zero. Tá? E isso faz sentido, né? Porque a força N aponta para cima e nós acabamos de dizer que tudo que aponta para cima é positivo e tudo que aponta para baixo é negativo. Beleza? Outro exemplo da gente verificar a força normal é num plano inclinado. Temos de novo aqui os dois blocos, o bloco branco e o bloco verde. Temos as duas forças agindo sobre esse bloco. Agora a gente vai ver o que acontece com a força normal e com a força peso quando o bloco verde começa a inclinar. Ou seja, o bloco verde ele começa a virar um plano inclinado para o bloco branco. Tá? Um plano inclinado. Então olha só como é que vai ficar. Ó. Vai inclinando, inclinando, inclinando. Ó. Tem que chegar num ponto de inclinação específica. Vamos entender cada vetorzinho aqui. Quem é cada vetor? Esse vetor é o vetor força-peso. Esse vetor é o vetor normal. Esse Fzinho minúsculo aqui, ó, é alguém fazendo força, algum ente, ou até mesmo a força de atrito, fazendo força suficientemente para nesse sentido, nessa direção, né, oblíquo, de forma que o bloco não possa se movimentar, esteja em repouso. Tá? Quem é Px? Px é uma componente da força-peso e Py é a outra componente da força-peso. Ou seja, a Py é a componente adjacente da força-peso. Lembram lá de decomposição de vetores, quando a gente aprendeu vetores? Né?
Um vetor pode ser dividido em dois vetores, né? Decompondo em um vetor adjacente e um vetor oposto. Então, nós temos aqui ó, o PY, que é o vetor adjacente, e nós temos o PX, que é o vetor oposto. Tá? Para esse bloco ficar estagnado, em repouso, como está aí, não pode ter movimento nem nessa direção aqui, tá? E nem nessa direção aqui, tá? Nem nessa direção aqui. Deixa eu apagar ali. E nem nessa direção aqui. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, ó, que nesse caso, a força normal é igual à força PY, que é a força peso adjacente. Tá bom? E a força Fzinha aqui, F minúsculo, a força F minúsculo, é igual à força PX, que é a força peso oposta. Tá bom? Por isso que não vai ter movimento. Tá? Aí tem que lembrar, né? Claro, PX, né, que é a adjacente, o que é? É P cosseno de θ. E PX, que é a oposta, é quem? É P seno de θ. Quem é θ? θ é esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo é o θ. Essa abertura aqui. Que é igual a essa abertura aqui. Também é θ. Os dois têm a mesma abertura. Aqui e ali, a abertura é a mesma. Tá bom? Notem que na medida que eu vou diminuindo o ângulo, ó, PX vai diminuindo e PY vai aumentando. Ó. Até que chega um ponto que só temos a força peso na vertical, só tem a componente vertical. E aí a força normal é igual à força peso. Tá? Claro, se a gente fosse montar desde o início da equação, como é que é? Nós temos duas forças sobre essa força, não é? Para cima é positivo, então vai ficar N positivo. Para baixo é negativo, vai ficar peso negativo igual a quanto? A força resultante. Como não tem movimento, a força resultante é zero. Aí eu quero isolar a força normal. N é igual a força peso que passa para o outro lado positivo. Ou seja, foi o que eu falei aquela hora. Força normal é igual a força peso. Beleza? Vamos ver aqui um exemplo, tá? Dois blocos A e B da figura 2 estão em repouso e têm massa de 25 kg. Sabendo que o ângulo do plano inclinado é de 60 graus, determine a força normal exercida sobre os dois blocos. Tá? Então, a gente tem dois blocos, o bloco A e o bloco B. Deixa eu diminuir um pouco aqui essa marcação. O bloco A e o bloco B. Ele quer que a gente calcule a força normal, o valor da força normal para os dois blocos. Então tá, a gente tem aqui, a massa dos dois blocos é a mesma, 25 kg. A massa do bloco A é 25, a massa do bloco B é 25. Esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui são os mesmos, é o θ, que é igual a 60 graus. E a gravidade, a gente já sabe que é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos calcular a força normal do bloco A. Tá? Então, bloco A. Nesse caso, como está estagnado, a força normal é igual à força peso. Por que que é isso? Só lembrando de novo. Então, ó, força normal para cima, menos força peso para baixo, por isso que é negativo, igual a zero. Joga a força peso para o outro lado positivo, dá essa equação aqui. Força normal igual a força peso. Tá? E aí, quem é a força peso? Força peso não é massa vezes gravidade? É sim, ó. Foi o que a gente viu aqui, ó, quando estudou força peso. A força peso é igual a massa vezes gravidade. Bom, se força peso é igual a massa vezes gravidade, isso quer dizer que eu posso colocar no lugar de P, de força peso, colocar massa vezes gravidade, porque uma coisa é igual a outra. Bom, eu sei que a massa é igual a 25 quilos, coloquei aqui, e que a gravidade é igual a 10. 25 vezes 10 é igual a 250. Isso quer dizer que a força normal exercida sobre o bloco A é de 250 N. Agora vamos ver para o bloco
B. Para o bloco B. No bloco B, a força normal está aqui nesse sentido oblíquo. A força normal nessa direção aqui, ó, e no sentido para cima, tá? Para cima e para a esquerda, tem que ser igual à componente adjacente da força-peso. Lembre que a força normal, ela sempre vai ser perpendicular à superfície de contato. Então, a superfície de contato aqui é assim, ela é oblíqua. Perpendicular tem que ser 90 graus da superfície, então ela vai ter essa direção, a força normal. E qual vai ser o sentido? O sentido oposto à força geradora de contato. Quem é que está gerando contato aqui? É a componente adjacente da força-peso. É essa que está gerando contato, né? É ela que gera o contato. Porque a componente oposta está gerando o quê? Ou o deslizamento, ou a eminência do deslizamento. Ou seja, está forçando para deslizar. Mas o atrito não deixa ou alguém não está aplicando uma força que não deixa a deslizar. Tá bom? Então, a força normal vai ter o sentido oposto à componente que gera o contato. Beleza? Então, vai ter esse sentido aqui, sentido para a esquerda e para cima. Essa é a força normal. E qual vai ser o valor dela? O valor dela, como ela está parada, como está tudo em repouso, nós temos que a força normal é igual à força peso adjacente. Como assim? Bom, a soma de todas as forças é igual à força resultante. A força resultante aqui é zero porque está em repouso. Então, olha só, nós vamos ter aqui, ó, a força normal, vamos dizer que no sentido para cima e para a esquerda é positivo, menos a força peso adjacente, vamos dizer que para baixo e para a direita é negativo, força peso adjacente, PA, é igual a força resultante, que é igual a zero. Por que é igual a zero? Porque está em repouso, tá bom? E em repouso é um estado de inércia. Então, o que acontece? Esse menos PA, força peso adjacente, vai para o outro lado positivo. Então, fica força normal igual a força peso adjacente. E a gente viu lá em trigonometria que uma força qualquer adjacente é igual a força vezes cosseno de θ, cosseno do ângulo. Tá? Nós temos aqui uma força peso, então a força adjacente, a força peso adjacente é igual a força peso vezes cosseno de θ. Tá bom? Também vimos agora há pouco que força peso é igual ao quê? Igual a massa vezes gravidade. Então, eu coloquei aqui no lugar da força peso, ó, massa vezes gravidade. E agora a gente só substitui os valores. A gente sabe que a massa do corpo, do bloco, é de 25, que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado e que θ é igual a 60 graus. Numa calculadora científica, se a gente fizer 25 vezes 10 vezes cosseno de 60, vai dar igual a 125. E numa calculadora normal, o que a gente pode fazer? Encontrar na tabelinha aquela que eu mostrei para vocês lá na aula sobre vetores, que cosseno de 60 é igual a 1 sobre 2. Então, 25 vezes 10 vezes 1 sobre 2 é 125 newtons, tá? Isso quer dizer o seguinte, que a força normal nesse plano inclinado aqui, ó, é de 125 newtons, tá bom? Então, é assim que a gente vai tentar calcular a força normal quando a gente tiver um plano inclinado, tá bom? Agora vamos ver força de tração, também conhecido como força tensora, que é representada pela letra T maiúscula. O que é uma força tensora ou força de tração? É uma força que ocorre em cabos, em fios. Um bom exemplo de uma força tensora é o cabo de força. Aquele cabo de força que as pessoas ficam puxando uma corda para um lado e mais um tanto de pessoas puxando para o outro, ali é um cabo de força e ali está acontecendo o quê? Uma força tensora, tá bom? Só que a gente vai trabalhar aqui com cabos ideais, com fios ideais. O que são fios ou cabos ideais? São aqueles fios ou cabos que a gente vai desprezar as massas. Nós vamos dizer que a massa é tão pequena que não entra na conta, não entra na nossa análise, e que a força exercida sobre esses cabos é a mesma em todos os pontos dos cabos, tá bom? Isso são os fios ideais. Então vamos ver aqui
um esqueminha que eu fiz para vocês aqui, como isso pode acontecer, tá? Deixa eu botar para trás aqui, ó. Nós temos aqui, ó, um objeto esférico com uma dada massa pendurado em um cabo, aqui simbolizado por esse traço preto, tá bom? Como esse objeto ele tem massa, ele vai puxar, ele vai ser atraído para a Terra com uma dada força peso, tá? O que vai acontecer? Como esse objeto está pendurado nesse cabo, vai ocorrer aqui uma força de tração puxando esse objeto para cima. Claro, o objeto está em repouso, então a força peso é igual à força tensora. Como assim? Olha, só vamos tratar do objeto esférico, tá? Só do objeto esférico. Vamos ver aqui. Bom, sobre o objeto esférico tem o quê? Duas forças, força peso e a força tensora. A força tensora para cima é positiva, então T positivo, menos força peso. Como o objeto está em repouso, então a força resultante é igual a zero. Então o somatório de todas as forças é igual à força resultante, que é zero. Eu quero saber a força tensora. Então, eu isolo o T maiúsculo, jogo o P para o outro lado. P já é para o outro lado, positivo. Então, a força tensora é igual à força peso. Tá? Outra coisa, a força tensora que ocorre sobre essa esfera aqui vai ser igual à força tensora que aqui, ó, essa coluna de madeira aqui, ó, essa marquise de madeira está sendo também puxada pelo cabo, tá? Porque como eu falei, num cabo ideal, a força em cada ponto do cabo é a mesma, vai ter o mesmo valor, a mesma intensidade, tá? Então, se por acaso a força tensora aqui sobre a esfera fosse de 30 newton, a força tensora sobre essa marquise de madeira aqui, ó, também seria de 30 newtons, beleza? Agora vamos ver o seguinte, se alguém começar a puxar um pouco essa esfera para cá, para a esquerda, o que acontece? Olha só, ó. Beleza? Olha o que aconteceu aqui, ó. Nós temos aqui ainda a força tensora, tá? Temos ainda aqui a força peso. Alguém puxou, chamei de FI. Alguém está puxando essa esfera para cá com uma dada força, só que essa esfera está parada. Alguém está ali puxando, segurando ali a esfera, deixando parada, fazendo com que toda a configuração fique nesse jeitinho aqui. Para estar parado, isso quer dizer o seguinte, que não tem movimento nem na vertical, nem na horizontal. Isso quer dizer que TY, quem é TY? É a componente adjacente de T. É igual à força peso. Por quê? TY tem que puxar com uma força igual a P para que não exista movimento na vertical. E Tx, quem é Tx? É a força tensora. A força tensora oposta é igual à força aplicada, que eu chamei de Fi. Por que é igual? Porque para não ter movimento na horizontal, a força tensora X tem que ser igual à força aplicada I. Beleza? Nota que na medida que eu vou diminuindo o ângulo aqui, ó, maior vai ficando TY e menor vai ficando TX. Ó, maior vai ficando TY e menor vai ficando TX. Até que chega um ponto que nós só temos a força tensora na vertical e nesse caso, como eu já falei para vocês, tá? A força tensora é igual à força peso. Beleza? Então vamos ver aqui num exemplo, tá? Aqui, ó. As duas esferas A e B, aqui esfera A, esfera B, da figura 3 estão em repouso e têm massa de 1,2 kg. Tá? Sabendo que o ângulo θ é igual a 60 graus e que a força aplicada é igual a 9 newtons, determine o módulo das forças tensoras exercidas sobre os cabos das duas esferas. Beleza. Então a gente tem duas esferas e quer saber a força tensora. Essa força tensora aqui nesse caso, essa força tensora nesse caso, tá bom? É isso que ele quer saber. Vamos ver isso. Então, a gente sabe o seguinte, o que foi dado? Que MA, a massa de A e a massa de B, é 1,2 kg, tá?
1,2 kg. Que o ângulo θ, esse ângulo θ aqui, ó, é um ângulo de 60 graus. Tá? E aqui nós temos o que? A gravidade, que nós já falamos que para nós aqui vai ser arredondadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos calcular a força tensora da esfera A. Então, a força tensora da esfera A é igual à força-peso. Por quê? A gente já aprendeu lá, somatório de todas as forças é igual à força resultante. Como está em repouso, a força resultante é igual a zero. Então, ó, para cima é positivo. Então, T positivo menos P negativo igual a zero. Queremos isolar o T passa para o outro lado positivo, é o que está aqui. Bom, P, a gente sabe que a força-peso é massa vezes a gravidade. Foi colocado aqui. A massa das duas esferas é 1,2. E a gravidade é 10. 1,2 vezes 10, 12. Então, a força tensora é igual a 12 N. Tranquilo, né? Agora, vamos ver aqui, ó, para o segundo exemplo. Ele quer saber quanto que é essa força tensora aqui. Nesse caso, eu tenho que saber quanto que é TA e quanto que é TO. Quanto que é a força tensora adjacente e quanto que é a força tensora oposta. Isso facilita muito a minha vida. Por quê? Porque, vejam só, a gente consegue calcular a força-peso. Por quê? Porque a força-peso é massa vezes gravidade e isso a gente tem, a massa tanto a gravidade. A gente tem o valor da força aplicada. Ele deu, a força aplicada é de 9 newtons. Tá? Tem isso. Então, percebam o seguinte. Percebam que se eu pegar TA, vou fazer aqui uma seta de TA e trazer para cá. Bom, esse é o TA. E pegar aqui TB, TA não. E pegar aqui TO, a força tensora oposta, trazer para cá. Aplicar a regra da poligonal, eu encontro o valor de quem? De T. Então, ó, vou pegar a componente oposta da tensão e ligar a origem dele na extremidade da componente adjacente. Fiz aqui, ó. Então, ó, o que é aqui? Deixa eu até escrever, ó. Esse aqui é o TA, esse aqui é o TA. Tá bom? E esse aqui é o TO. Tá bom? E aí, como que a gente faz essa soma? É um vetor resultante desde a origem da soma até a extremidade, não é isso? É um vetor resultante desde a origem da soma até a sua extremidade. Não é isso? Essa pessoa que eu acabei de desenhar, quem é? É T. Vejam, não tem um triângulo retângulo? Então, olha só. Aqui está a hipotenusa e aqui estão os dois catetos. Beleza? Então, se eu sei o valor da força aplicada e o valor da força-peso, automaticamente eu sei o valor de TA e de TO. Por quê? Como ele está em repouso, a TO é igual à força aplicada. Porque não existe movimento aqui. Então, esses dois têm que ser iguais, porque o cabo de guerra dá zero, né? Mesma coisa aqui na vertical. TA tem que ser igual a P, porque como não tem movimento, então a força tensora a componente A da força tensora é igual à força-peso. Tá? Então foi o que foi dito aqui, ó. TA é igual a P e TO é igual à força aplicada. Tá? Bom, aí o módulo da força tensora, olha só, vai ser o que, ó? Vai ser isso aqui, ó. A hipotenusa, que é T, igual aos dois catetos, que é igual a, né, T adjacente ao quadrado, mais TO, ou T oposto ao quadrado. Bom, mas a gente viu que TA é igual a P e que TO é igual a força aplicada. A gente sabe que a força-peso é igual a 12. Bom, quanto que é a força-peso? É massa vezes aceleração, 1,2 vezes 10, que é igual a 12. Certo? E quanto que é a força aplicada? É 9, foi dada pelo enunciado. 12 ao quadrado é 144, 9 ao quadrado é 81. A soma desses dois é 225. Esse quadrado passa para o outro lado em forma de raiz. Raiz de 225 igual a 15. Ou seja, a força tensora é igual a 15 newtons. Beleza, galera? Por hoje é isso. Valeu e até mais um.